Boa noite, irmãos. É um prazer para mim poder falar para vocês e uma grande responsabilidade também, como a gente sempre gosta de frisar, de poder trazer a palavra do Senhor para o tempo aqui de exposição, de meditação. E antes desse momento, eu quero orar e pedir a Deus que cuide desse tempo agora, tá bom? Então, oremos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos dá aqui para estudarmos, meditarmos, considerarmos sobre a tua palavra. Nos ajuda para que essa tua palavra nos edifique, nos transforme, nos molde, nos confronte naquilo que tanto precisamos e que assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado em nós. É pelo que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou falar aqui sobre um texto, se os irmãos quiserem ir para lá, eu os convido para Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20. Esse é um texto conhecido nosso, é o texto da parábola do filho pródigo. Já temos ouvido muito sobre essa passagem, certamente com alguma caminhada de crente. Todos nós já ouvimos algumas mensagens sobre esse texto. Mas eu quero chamar a atenção a partir do versículo 20, como eu falei, é um texto conhecido nosso, e eu queria chamar a atenção para um ponto específico, então eu quero começar a partir do versículo 20, como os irmãos devem lembrar, o Senhor Jesus conta a história de um rapaz que pede ao seu pai a herança, segue e se larga para uma vida de devassidão, uma vida de quem está gastando tudo, né? Por isso chamado então de filho pródigo. E finalmente ele se coloca numa situação muito difícil, se percebe que ele precisa voltar para a casa do seu pai, pelo menos como um empregado. E aqui no versículo 20, a gente já está na metade da metade para o fim da história. Mas a metade para o fim da história tem um ponto muito importante que eu queria realmente chamar a sua atenção. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20. Deixe-me ler aqui para vocês. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu pai, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, como eu falei, esse é um texto um tanto conhecido nosso, e ele conta essa história desse filho mais novo, mas é muito fácil nós focalizarmos a nossa mente, né, a nossa cabeça, naquilo que diz respeito ao filho mais novo. Até porque o nome da história é o filho pródigo, e a gente pensa
nesse filho mais novo. Só que essa história é uma história sobre dois filhos. E lá no versículo 1 do capítulo 15, não precisa ir lá, mas nos versículos 1 e 2, o Senhor Jesus Cristo conta essa história para os fariseus e para os mestres da lei que estavam incomodados com o fato de que Jesus comia com publicanos e pecadores. Então, essa história de Lucas 15, ela só faz sentido exatamente porque Jesus conta exatamente nesse contexto. Jesus está confrontando fariseus, está confrontando os mestres da lei, incomodados com o fato de que ele, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, comia com pecadores. E então, isso quer dizer que o filho mais velho, nessa história, ele é uma peça-chave, porque é uma peça de confronto com relação a esses homens que se mostravam, de fato, e eram assim reconhecidos como grandemente religiosos naquela época. Então, nunca esqueça, quando você lê a parábola do filho pródigo, não esqueça do segundo filho, também perdido, né, nesse caso, porque era um filho que se voltava para o legalismo, que é o assunto que a gente vai tratar aqui. Então, a gente poderia falar muito sobre a parábola em si, como ela é muitíssimo rica, falando sobre a graça, sobre o perdão, mas algo importante que eu queria chamar a atenção aqui é uma palavra que o filho mais velho repete duas vezes no versículo 29. No versículo 29 tem o seguinte: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Antes de eu falar da palavra jamais, que era a que eu queria de fato chamar a atenção, eu quero chamar você para a palavra sirvo. Essa palavrinha aí, a palavra sirvo, interessantemente, a NVI traduz como quem diz assim, eu trabalho para ti como um escravo. E de fato essa é a ideia da palavra, né? Então, interessantemente, quando o filho mais novo reconhece que o lugar onde ele estava lá com os porcos, ele reconhece que ele estava numa situação muito pior, estava pior, inclusive, do que os empregados, do que os servos do seu pai. E aqui o filho mais velho diz para o seu pai que o trabalho para ele é esse trabalho, é um trabalho praticamente como um escravo. Então, ele, de fato, não reconheceu o seu espaço, né, dentro desse relacionamento. Ele se vê como um empregado, como alguém que se coloca para fazer algo para o patrão e dele receber o pagamento. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Agora vamos finalmente para a palavra jamais. Essa palavra jamais, ela aparece aí, e logo adiante ele diz, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Então, esse filho mais velho, que é a figura que Jesus está mostrando como confronto àqueles que se mostravam como religiosos, ele é um confronto ao nosso legalismo. O legalismo, basicamente, é a ideia de você achar que você faz para Deus algo e dele recebe alguma coisa. De pensar no relacionamento com Deus como um relacionamento de troca. Eu faço muito bem para Deus a minha vida espiritual e dele eu recebo a sua bênção, o seu favor. Em outras palavras, sendo muito objetivo aqui e conciso na minha definição do que é legalismo, envolve isso aí. Envolve também salvação por obras, mas isso normalmente não é o caso, não é o problema do crente, né? O crente já entende que a salvação não é por obras, mas às vezes ele acha que o favor de Deus está baseado naquilo que ele faz em favor do Senhor. E para chamar a atenção para esse legalismo desse filho mais velho, o filho mais velho, Jesus coloca essas palavras aí, né? Como quem o filho mais velho está dizendo, jamais, nunca. A mesma palavra, na atualizada, se traduz sem jamais transgredir, depois e nunca me deste um cabrito, mas é a mesma palavra originalmente. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui para a gente, depois dessa explicação que eu dei, é para que você tenha muito cuidado com essa palavrinha aí na sua vida espiritual. O nunca, muitas vezes, no nosso coração, pode expressar um orgulho espiritual, como é exatamente o caso do filho mais velho aqui. Ele diz, eu nunca, jamais transgredi uma ordem
ordem tua. A palavra ordem aí é a palavra também para mandamento. Então, a ideia desse filho mais velho é, de fato, se considerar muito, mas muito e muito justo. Então, a palavra nunca, ela indica, nesse caso aqui, um entendimento, uma visão errada de si mesmo. E, às vezes, a gente utiliza esse nunca como uma visão errada de si mesmo em relação à nossa própria, a nós nos considerarmos muito justos. E aí a gente utiliza, mas eu nunca fiz isso. Mas eu nunca fiz aquilo. Mas eu nunca atrasei isso. Mas eu nunca. E aí, às vezes, esse nunca vai de um simplesmente agradecer a Deus por um livramento, de Deus nunca ter lhe permitido passar por algo, por uma situação pecaminosa nesse nível, que aí você possa imaginar, e às vezes vai rapidamente para um orgulho espiritual. De como quem diz assim, diferente de você, ou diferente de fulano de tal, ou diferente de tais pessoas, eu nunca, porque o que esse filho mais velho está fazendo aqui é uma terrível comparação. Ele está comparando a sua performance espiritual, né, a sua performance de filho, e que é uma péssima performance, por quê? Porque ele se considera, na verdade, um escravo, um empregado do seu pai. Mas, como eu falei, ele está se comparando com o filho mais novo e esperando que a sua recompensa chegue. Na verdade, ele não está conseguindo entender o que está acontecendo, está achando injusta essa situação. E para mostrar isso, ele usa essa palavra, terrível palavra para o contexto, nunca, jamais. Então, em primeiro lugar, eu queria que a gente considerasse que a gente tivesse muito cuidado quando a gente utilizasse essa palavra. Porque pode ser que você e eu nunca tenhamos cometido um pecado tão grave quanto seja lá o que for. Mas o Senhor Jesus Cristo, em outra circunstância, exatamente combatendo esse mesmo orgulho espiritual dos grandes religiosos da época, ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo. E aí, Jesus Cristo entra numa profundidade com relação à obediência a Deus que aqueles homens não estavam acostumados. Jesus disse: você odiar o seu irmão, você já matou ele no seu coração. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, quando Jesus Cristo traz esse olhar mais tácito, mais delicado, como dando um zoom no nosso coração e olhando lá bem próximo do nosso coração e vendo lá toda a maldade que tem dentro dele, eu acho que quando a gente sabe que é isso que Jesus está olhando, é isso que o Senhor Jesus Cristo vê, eu acho que dificilmente a gente vai puxar essa palavra como uma carteirada espiritual, né? Como quem diz, eu nunca, e aí você joga assim, você nunca o quê, meu irmão? Você nunca o quê? Olhe lá o que você vai dizer, porque pode ser que esse nunca seja meramente um sentimento de orgulho espiritual, uma expressão do seu orgulho espiritual, mostrando, seja lá para quem for, seja lá para quem você queira provar. Nesse caso aqui, o filho mais velho está provando para o seu pai e dizendo: eu nunca sequer desobedeci, né, transgredi uma ordem, um mandamento teu. Tenha muito cuidado, porque o Senhor Jesus Cristo vai fundo no nosso coração. E eu acho que se nós levarmos muito a sério o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre a seriedade do nosso pecado e sobre a profundidade da nossa desobediência, né, que não fica só no nível superficial daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue perceber facilmente, a gente vai ter muito mais cuidado com essa palavra nunca, porque muitas vezes esse nunca pode ser uma expressão do nosso orgulho espiritual, como foi o caso aqui desse exemplo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos trouxe. E tenham muito cuidado com o nunca, porque ele também expressa uma visão errada de Deus. O próximo nunca que esse filho mais velho utiliza, também no verso 29, ele diz: e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então,
a visão errada, a partir do nunca, não é somente uma visão errada de si mesmo, como alguém que nunca cometeu algo tão grave diante de Deus. Ele, e no caso aqui, como uma ordem em relação ao seu pai. Ele está olhando para o seu pai dizendo, o Senhor nunca me deu, nunca, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Então pode ser que nessa perspectiva de dizer nunca, você também esteja tendo uma visão errada sobre o próprio Deus, sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, que olha para a gente com essa profundidade, como eu falei, e nos faz entender especificamente nessa parábola aqui também sobre a graça. A graça mostrada nessa parábola nos apresenta uma graça que não fecha com a nossa cabeça legalista de recompensa, de performance e recompensa, de trabalho espiritual e a recompensa de Deus, trabalho espiritual e a recompensa de Deus, mas uma recompensa não como quem está agradecido por aquilo que fez para Deus, mas uma recompensa de quem está cobrando, quase um pagamento. Senhor, estou aqui fazendo aquilo que o Senhor espera de mim. Por que que as coisas não estão dando certo? Por que que eu continuo sofrendo? E por que que o ímpio ali, por que que o meu vizinho, por que que o meu sobrinho, por que que o meu tio, seja lá quem for, por que que essa pessoa com quem eu estou me comparando, que não serve a ti, está com a vida prosperando? Então, você, nessa hora, você não está percebendo, e você daqui a pouco pode até dizer para Deus da seguinte forma, Senhor, fulano de tal não serve a ti, e ele está seguindo, e ele está prosperando na vida dele. E eu nunca, aí você vai lançar para Deus todas as suas frustrações. Eu nunca tive esse carro, eu nunca tive a casa que eu sempre sonhei, eu nunca tive o apartamento, e você vai lançar para Deus a sua frustração com esse nunca, muito provavelmente, se você não tratar o seu coração. Esse filho mais velho utiliza o nunca 2 vezes. Então tenha muito cuidado com essa palavra nunca. E se eu posso concluir aqui com um forte conselho a todos nós, na verdade, é que nós troquemos essa ideia do nunca e comecemos a colocar essa ideia do nunca para Deus, que é muito mais seguro. Deus nunca me desamparou. Aí fica muito mais tranquilo. Ao invés de você puxar o nunca como uma garantia daquilo que você fez para Deus, coloque para Deus, porque aí é mais garantido de que você vai acertar. Deus nunca me desamparou, Deus nunca me decepcionou, Deus nunca vai me decepcionar, Deus nunca vai deixar de olhar para mim, Deus nunca vai deixar de ouvir a minha oração e Deus nunca vai deixar de me perdoar dos meus pecados, porque o Senhor Jesus Cristo já pagou por todos eles na cruz. Deus nunca vai olhar para mim da forma como eu mereço, porque Cristo já tomou sobre si os nossos pecados. Deus nunca. É muito mais seguro você colocar esse peso, tirar esse peso desse orgulho espiritual que pode surgir aí com a palavra nunca, e coloque para Deus. O Senhor nunca desampara os seus filhos. O Senhor nunca vai deixar de me amar. O Senhor nunca vai deixar de me sustentar. E isso vai ser muito mais, como eu falei, muito mais seguro, muito mais sustentável e com muito menos risco de nós entrarmos nesse perigo grande aqui de entrar no orgulho espiritual através do nunca. Eu nunca, muito cuidado, porque esse nunca aqui pode indicar um grande orgulho espiritual, como foi o caso do filho mais velho. E como eu falei, alguém que tem um foco muito grande, o Senhor Jesus Cristo utiliza o filho mais velho como um confronto aos fariseus e aos mestres da lei. E também é um confronto ao nosso coração legalista, que pode também chegar dizendo, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz aquilo outro, quase como quem está tentando provar para as pessoas o quanto é justo, o quanto é santo, o quanto é... Não. Cuidado, muito cuidado, porque esse filho mais velho, ao invés de receber a aprovação do Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo do que não fazer. É um exemplo exatamente do que não fazer. Alguém que espera a perspectiva de sempre entregar para Deus e receber de volta. Entregar para Deus e receber de volta. E nosso Deus não é assim. A graça,
ela é constrangedora, é a história de Lucas 15, né, do filho pródigo, é exatamente sobre isso, mas cuidado com o nunca, cuidado com o orgulho espiritual que o nunca muitas vezes pode indicar. Então é isto, quero orar novamente, pedir que a graça de Deus nos conduza. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor nos ajude a não dizer nunca como um orgulho espiritual, como quem quer de alguma forma provar para as pessoas, ou até para nós mesmos, ó Deus, o quanto nós nos achamos justos, o quanto nós nos achamos mais espirituais do que qualquer pessoa. Ó Deus, só teve alguém que nunca pecou neste mundo, e foi o Senhor Jesus Cristo. Depois dele, só o que nós temos, além dele, o que nós temos somos nós, seres humanos, pecadores. Então, ó Deus, nos ajuda a lembrar desse nunca, para que o coloquemos para o Senhor, que nunca haverá de nos desamparar e que nunca vai deixar de nos amar e nunca vai deixar de ser um Deus gracioso como é. Nos ajuda nisso, nos ajuda, Senhor. É pelo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.